trabalhadores em condições semelhantes à escravidão no Brasil. Você vai ver os maus tratos a que essas pessoas são submetidas. Condições de moradia extremamente precárias, né, os famosos barracões feitos de lona, sem nenhuma instalação sanitária, sem o fornecimento de água potável, alimentação adequada. E não é apenas no campo. As cidades também abrigam grande número de trabalhadores que sofrem esse tipo de exploração. Trabalhadores que laboram das 7 à meia-noite, de segunda a sábado, sem carteira de trabalho, sem salário mínimo. Punição. A partir de uma lei promulgada no ano passado, os proprietários de terras onde ocorram esses crimes podem ter os imóveis expropriados. Propriedades tanto urbanas quanto rurais que se dediquem ao trabalho escravo sejam desapropriadas e essas áreas sejam destinadas para a reforma agrária ou para reassentamento de pessoas. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Apesar disso, atualmente, milhares de brasileiros continuam submetidos a condições precárias nos locais de trabalho. A escravidão contemporânea não está ligada à cor da pele, e sim a questões sociais. Acompanhe. Século XVI. Os colonizadores portugueses começam a trazer mão de obra escrava da África para o Brasil. Os negros capturados lá eram vendidos aqui como mercadorias. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. E se engana quem pensa que só os ricos tinham escravos. O proprietário de escravo mais comum no século XIX era o cara que tinha um escravo. Essa ideia que a gente tem no Brasil de que os grandes proprietários eram comuns, na verdade é falsa. O mais comum era o pequeno proprietário. A estimativa é de que entre 1550 e 1855, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. A partir de 1822, ano da independência brasileira, é que começaram os primeiros sinais para o fim da escravidão no país, apesar de muita resistência. A abolição era mal vista, tá certo? Muito embora a abolição tenha sido discutida desde 1823, ainda antes, né, pelos ingleses, por pressão inglesa, o fato é que é uma sociedade escravista. Então, como é que você vai abolir a escravidão, sendo que os escravos são o elemento fundamental dessa sociedade? Não? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. No caso dos negros no Brasil, não houve aqui não houve um apartheid legal. Tá certo? Aqui não é como na África do Sul, nem no sul dos Estados Unidos, onde se proibia, por exemplo, os negros de votar. No Brasil a gente tem uma igualdade formal que, no entanto, não se cumpre. E por outro lado, a gente não tem com a República a criação de uma certa igualdade social que poderia ter beneficiado os negros também. O fim da escravidão permitida no Brasil não significou o encerramento da exploração sem dignidade da mão de obra. A partir da década de 1870, a entrada de trabalhadores europeus no Brasil passou a ser oficialmente organizada pelo governo. Era comum os recém-chegados do Velho Mundo encontrarem condições degradantes. Tem um livro escrito por um imigrante que foi imigrante no Brasil e viveu uma situação que hoje, se o Ministério do Trabalho conseguisse viajar no tempo e chegar lá em 1850, seria considerada análoga da escravidão. Se chama Thomas Davids, a Memória de um Colono no Brasil. Ele relata que trabalhava numa fazenda de café, nas situações inadequadas, mesmo para a época eram consideradas inadequadas, e eles foram explorados, sim, pelo proprietário, que por acaso era um senador da República chamado Senador Vergueiro, é o nome de uma estação de metrô em São Paulo. O procurador do Ministério Público do Trabalho explica que o artigo 149 do Código Penal, que trata do crime de submeter alguém a condições análogas à de escravo, existe desde o início do século passado
Em 1973, também começou a valer a norma trabalhista sobre essa prática no meio rural. Mas as condições do trabalho comparado à escravidão ficaram mais claras a partir da legislação de 2003. Até 2003, a lei ela sofria uma crítica muito forte por setores, certos setores da sociedade, dizendo que era uma lei muito aberta, quando se falava que submeter alguém a condições análogas a de escravo, né, pena. Então, a crítica é essa, que eram não especificar quais eram as condições análogas a de escravo. Em 2003, o legislador penal houve por bem, pelo menos, enumerar, né, alternativamente, porque configurada uma delas configura o crime, as 4 mais acentuadas. A jornada exaustiva, que é aquela jornada que tem o potencial de levar o ser humano à exaustão. Condições degradantes. Muitos falam, mas é um tipo aberto. Não é. Não é. Condições degradantes é aquelas condições que elas agridem o indivíduo, a sua saúde. O outro elemento, que é a restrição da liberdade desse indivíduo em razão de dívida. Às vezes o trabalhador ele já entra devendo no estabelecimento em que está sendo explorado. E o último elemento, que é o típico também, que é o trabalho forçado, ou seja, forçar alguém a trabalhar contra a sua vontade, né? Então esses são os 4 elementos que o legislador de 2003 resolveu explicitar, exatamente para combater essas críticas de que o tipo anterior, que a definição anterior para o tipo era por demais aberta. Historicamente, assim como a escravidão clássica teve sua gênese nas fazendas e engenhos de cana, a exploração contemporânea, o trabalho análogo à escravidão, também possui íntima ligação com o meio rural. Os segmentos são o segmento das carvoarias, desmatamentos para a agricultura, né? Principalmente na Amazônia, na Amazônia chamada Amazônia Legal, né? Mas são números que eles vêm sendo reduzidos, mas acreditamos que seja isso, a presença do Estado brasileiro no combate ao trabalho escravo. E veja no próximo bloco, o trabalho escravo nas cidades. Primeiro a gente conhecia como os famosos gatos. Hoje eles inventaram um nome moderno, ele se chama agenciador de trabalho, fica agenciando os trabalhadores aqui para mandar para as empresas lá fora. Daqui a pouco, eu volto em instantes. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Quando se fala em trabalho semelhante à escravidão, nos dias de hoje, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é a de trabalhadores sendo explorados no campo. Mas isso tem mudado. Estudos mostram que, atualmente, mais pessoas são submetidas à situação degradante de trabalho nas grandes cidades. Confira. Já vimos que o berço da escravidão no Brasil foram as fazendas e os engenhos de cana-de-açúcar na época colonial. A exploração do trabalhador de forma degradante está intimamente ligada ao campo, mesmo nos dias atuais. Você vai acompanhar agora trechos do documentário Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil, produzido pelo Ministério Público do Trabalho e utilizado nesta reportagem com autorização do MPT. Trabalhadores que laboram das 7 à meia-noite, de segunda a sábado, sem carteira de trabalho, sem salário mínimo. Os trabalhadores vão na ilusão de que vão encontrar coisa melhor do que eles têm aqui. Porque, na realidade, aqui na terra deles, eles não têm nada. Não tem terra, não tem emprego, a economia não permite, não tem saúde, não tem educação nem nada. Por isso que eles vão. No Brasil, dos nossos dias, o perfil do trabalhador mantido
em condição análoga de escravo corresponde àquele trabalhador analfabeto e, por conta disso, não tem qualificação profissional. Então, são pessoas que vão se submeter às tarefas mais rudimentares, né, em um processo de produção, principalmente um processo de produção da área agrícola ou da pecuária, né, mas e que vai e acaba sendo mantido nesse ciclo, porque na verdade não tem alternativas. Tinha perigo de faltar comida em casa? Às vezes faltava. Às vezes faltava. Necessidade a gente passava muito nesse tempo, né? O gato alugou uma casa ali, no bairrozinho ali próximo ao centro da cidade, que espalhou, né? Que estava atrás de peão para levar para a fazenda. Ele começou a dizer as melhorias, né? Começou a falar as melhorias, que lá era bom e tal, e nós fomos se interessando. Primeiro a gente conhecia como os famosos gatos. Hoje eles inventaram um nome moderno, né? Ele se chama agenciador de trabalho, fica agenciando os trabalhadores aqui para mandar para as empresas lá fora. Eu perguntei a proposta e disse, não, salário. Salário você... O filme mostra que o Nordeste do país é a região que mais exporta homens e mulheres, que na busca do sustento acabam sendo recrutados para o trabalho análogo à escravidão, principalmente na zona rural. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que de 1995 até 2013, mais de 44 mil trabalhadores em situação comparada à escravidão foram resgatados no Brasil. Isso em mais de 3.700 estabelecimentos fiscalizados. Apesar da raiz da escravidão ser rural, esse tipo de exploração tem mostrado outra face, um outro lado da moeda. Em 2013, pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão nas cidades superou a quantidade de casos no campo. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, 53% das pessoas liberadas em 2013 trabalhavam na zona urbana. Em 2012, esse percentual foi de 29%. O documentário do Ministério do Trabalho e Emprego registra essa realidade nas confecções da região metropolitana de São Paulo, principal destino de imigrantes bolivianos que acabam sendo explorados como mão de obra em situação de escravidão. Então o que a gente vai tomar de providência imediata aqui, é o que a gente já está fazendo, é lacrar, né, todas as máquinas e fechar os sacos aqui de produção da matéria-prima, determinar que os trabalhadores parem, cessem todas as atividades. Não é para retirar esse papel aqui. Se retirar esse papel aqui, vai preso. A situação em relação aos estrangeiros é mais delicada, porque eles não dominam a língua, eles não conhecem a geografia, são mantidos sob ameaças com relação às autoridades brasileiras, à polícia e assim por diante. E, sobretudo, por não conhecerem o processo normativo, ou seja, não conhecem as leis brasileiras. Então, elas se tornam alvo mais vulnerável em relação aos próprios brasileiros. Essas pessoas acreditam que vão conseguir juntar dinheiro, vão mandar dinheiro para suas famílias e, na verdade, vão estar vinculadas a um grande processo de escravidão e de exploração. Entre os casos de resgates de trabalhadores em 2013, só na construção civil foram 866 libertados, ou 40% do total. O filme do MPT mostra o exemplo de operários resgatados em uma obra em Campinas, São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como que vocês estão aí. Estamos em péssimas condições, hein, doutor? O local está precário, com alguns riscos. O risco de choque elétrico pelas instalações precárias e um risco, né, as condições de higiene do local, né, falta de condições adequadas para eles lavarem as roupas, né, o material, a roupa de cama não foi entregue, os colchões não são os adequados. O sistema é capitalista, é de livre concorrência. Portanto, aquele que gasta menos e lucra mais é quem tem sucesso. A questão é que nós temos que ter um limite ético, moral, mínimo, né, de convivência social e que isso está, no mínimo, no cumprimento da lei. Mas depois da fiscalização e do resgate, o que acontece com o suposto patrão? Aquele que cometeu injustiça. O procurador do Ministério Público do Trabalho explica que quem submete trabalhadores a condições semelhantes à escravidão enfrenta 3 áreas distintas da justiça. Os autos, quando um infrator é autuado,
a ele é dado a garantia de defesa do contraditório, né? Após o trânsito em julgado daquele conjunto de autos ser confirmados, é que ele vai ter o seu nome inscrito lá no cadastro, na chamada que o pessoal chama lista suja, né? A segunda vertente é, após os relatórios e os autos encaminhados ao MPT, se instaura um inquérito civil no Ministério Público do Trabalho, e esse inquérito, chegada à conclusão dele, o infrator não ajustar a conduta através de um chamado TAC, termo de ajustamento de conduta, e é ajuizada uma ação civil pública para buscar na Justiça do Trabalho uma condenação do infrator nas obrigações dele reparar aquele meio ambiente, ele regularizar aquela situação, bem como danos morais coletivos também em razão da ofensa à sociedade. E a terceira vertente é a criminal, em que o infrator ele vai responder pelo crime do artigo 149 do Código Penal, né, em que a ação será ajuizada pelo Ministério Público Federal e a justiça competente será a Justiça Federal. Há quem discuta se a pena de 2 a 8 anos, se ela é muito branda ou se ela consegue promover um efeito de ressocialização e inclusive desencorajador da figura do trabalho escravo. E nesse contexto é importante também inserir a mudança na Constituição, a reforma constitucional, a chamada PEC do trabalho escravo, que foi aprovada no sentido de que propriedades tanto urbanas quanto rurais que se dediquem ao trabalho escravo sejam desapropriadas e essas áreas sejam destinadas para a reforma agrária ou para reassentamento de pessoas, como forma de justamente afastar ou desencorajar essa prática do trabalho escravo. E veja a seguir o que mudou com a chamada PEC do trabalho escravo. É importante ressaltar que a desapropriação já era prevista na Constituição. Nós estamos falando agora da expropriação, né, sem nenhuma compensação, nenhuma indenização. Daqui a pouco, eu volto em instantes. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de móveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Desde junho do ano passado, as propriedades onde pessoas são resgatadas em situação comparada à escravidão podem ser expropriadas pela Justiça. A mudança passou a vigorar com a aprovação da Emenda Constitucional 81, conhecida como a PEC do trabalho escravo. Acompanhe. Em pleno século XXI, 127 anos depois de a Lei Áurea acabar com a escravidão no Brasil, dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que 20 milhões de pessoas ainda estão submetidas ao trabalho forçado, sendo a maioria na América Latina, e as condições são as piores possíveis. As condições de moradia extremamente precárias, né, os famosos barracões feitos de lona, sem nenhuma instalação sanitária, sem o fornecimento de água potável, alimentação adequada. Geralmente isso acontece no meio rural, em fazendas, né, distantes de um centro urbano. E essas pessoas também muitas vezes são obrigadas a adquirir os produtos dentro dessa propriedade a preços superavitados, né, o que gera a famosa servidão por dívida. Esse trabalhador ele fica preso a essa dívida, o que ele recebe não salda a sua dívida e há uma ameaça de que ele tem que pagar. Então, já foram encontrados trabalhadores que estavam há mais de 20 anos nessa situação. Tá? Então, é a forma mais brutal que a gente encontra hoje, além de algumas situações também de cárcere privado, né, de violência física, de espancamento, algumas situações assim.
No ano passado, o combate ao trabalho escravo deu um grande passo com a Emenda 81, que alterou o texto do artigo 243 da Constituição Federal, que passou a prever a expropriação dos imóveis onde acontecia o trabalho forçado e sem direito à indenização. Com a expropriação, as terras ficariam destinadas à reforma agrária e a programas habitacionais populares. A emenda ainda está em processo de regulamentação aqui no Congresso Nacional, onde tramita também um projeto de lei sobre o tema. Para a Organização Internacional do Trabalho, o projeto de lei sinaliza o compromisso do país em combater o trabalho escravo. É importante ressaltar que a desapropriação já era prevista na Constituição. Nós estamos falando agora da expropriação, né, sem nenhuma compensação, nenhuma indenização. E isso, na ótica da OIT e da ONU, é mais um avanço, mais uma demonstração que o país é comprometido com as convenções que ratificou sobre a abolição do trabalho forçado, né? Claro, cada país, cada estado da ONU, da OIT é livre, é soberano para legislar. Então há uma discussão e muitas vezes um conflito de interesses, né, que gera alguns embates políticos, mas a percepção do organismo internacional é que o país é comprometido em erradicar o problema, né? Um crime tão duro deve ter penas duras também. Em termos de condenação de infrator na esfera civil, recentemente o COLEN do Tribunal Superior do Trabalho, ele consolidou um julgado em que uma empresa agropecuária no estado do Pará foi condenada, além das obrigações de natureza, né, de cumprir a legislação, ela também foi condenada a pagar, a reparar por danos morais coletivos na ordem de 5 milhões de reais. É um caso, nós já temos outras condenações de igual porte, mas não transitadas em julgado. Esse caso é o primeiro. É o caso Lima Araújo. Caso Lima Araújo, e o processo está em execução na Vara do Trabalho de Marabá. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, falou sobre a importância da emenda. É uma emenda muito importante porque ela retira, né, a propriedade justamente daquelas pessoas que não souberam dar atenção devida às pessoas que trabalhavam nessas propriedades. Realmente é um avanço em termos de legislação, em termos de justiça social, que muito veio contribuir para que essas situações criminosas, ilícitas, sejam expurgadas, sejam banidas, né, do Brasil. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.